Fala pessoal, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre o personagem Naruto Uzumaki, desse mangá, né, que tem pelo título, né, pelo nome Naruto, que é o nome do personagem principal. E eu conheci com muitas pessoas esse mangá através do anime, que fez parte da minha infância, e eu não tinha muito apreço por esse personagem, mas com o passar do tempo eu reassisti o anime e decidi até comprar o mangá, que eu tô com esses dois volumes aqui, como vocês podem ver. E eu tive um apreço muito grande pelo personagem de Naruto, porque ele mostra valores cristãos que eu consegui identificar, né? E é bem interessante essa relação e eu queria conversar com vocês hoje sobre isso. E o que eu queria começar falando é que apesar desses mangá ser japonês, inclusive eu vou até folhear eles aqui para vocês que têm curiosidade de ver, né, que não conhecem ou que já conhecem e querem ver um pouco. Vou folheando eles aqui, colocar os dois aqui. Sim, é o que eu tava falando. Apesar de ser japonês, que a cultura japonesa, como vocês sabem, eles têm religiões bem diferentes da nossa cultura ocidental. Eles são mais budistas, tem a questão do hinduísmo, entre outras religiões. Eles eles gostam de preservar, são bem conservadores, né? Preservar os valores. Então, valores fundamentais como a questão de família, de amar o próximo, essas coisas, eles conseguem manter esses valores, conservar esses valores. Então, sim, se você busca obras que não tem essa questão da lacração, que é algo que tá diminuindo, né, mas por um tempo ficou bem alta, as obras japonesas não tem muito disso, porque eles são bem conservadores. Mas enfim, falando desse personagem aqui, o Naruto. Ele é um personagem, eu separei 3 pontos aqui. Que o primeiro ponto é, ele nunca desiste, não importa o que aconteça. É um personagem que mesmo ele sendo mais fraco, ou em situação difícil assim da vida dele, quando ele perde o mestre dele, né, no caso o Jiraiya, ele é um menino órfão também, que perde o pai e a mãe, então ele tem uma vida bem difícil. E mesmo assim ele continua perseverando, ele continua indo em busca do seu objetivo. E isso me lembra bastante a questão da perseverança do Santos, quando o Espírito Santo, independente do que aconteça com sua vida, ele te dá força e faz com que você consiga continuar lutando e vencendo os obstáculos que podem aparecer na sua vida. Outro ponto bem interessante é a questão dele querer entender, ele tem empatia mesmo por pessoas que desprezaram ele, os vilões que muitas vezes tratam ele com desprezo, que matam as pessoas que ele ama. Mesmo assim, ele perdoa esses vilões e tenta entender o lado deles. A questão da empatia, né, que ele tem pelos vilões é como se fosse o amor que Cristo tem pelas pessoas e mesmo pelos pecadores, né? E ele acaba por, entre aspas, perdoando esses pecados dessas pessoas e tentando entender e transformar elas em pessoas boas. Então, é outro valor cristão também, que apesar de Cristo não amar o pecado, ele tenta transformar as pessoas, tenta fazer com que as pessoas possam se tornar pessoas melhores e tenta salvar elas. Então, é um valor bem parecido. E os escolhas de Deus, né, mesmo sendo pecadores por um tempo, vocês sabem que Deus consegue transformar eles e fazer com que eles se tornem pessoas boas. E o Naruto tenta fazer isso também. E por último, a questão do amor sacrificial, que o Naruto muitas vezes ele coloca a vida dele em risco para ajudar os amigos, para ajudar a vila dele, né, que é a casa onde ele mora, ou a cidade onde ele mora. E ele faz isso, ele tem essa questão desse amor sacrificial, que ele tenta, não importa o que aconteça, ele vai lutar para proteger os seus amigos e proteger a sua casa. Então é um personagem que tem esses 3 pontos bem interessantes, apesar da cultura japonesa, como eu já falei, ter religiões bem diferentes. Esse personagem me lembra muito
alguns valores cristãos que muitas vezes estão sendo esquecidos, né, na sociedade de hoje, mas eu entendo que esses mangás eles podem salvar alguns valores que estão se perdendo nos nossos jovens, né? Porque hoje em dia a questão dos filmes da Marvel, essas coisas, acabam por inverter esses valores. Mas os japoneses eles conseguem trazer o público jovem e conseguem manter alguns valores, mesmo que não sejam diretamente cristãos, mas indiretamente refletem no cristianismo. Então é isso que eu tenho para falar sobre esse personagem. Um personagem que fez parte da minha vida. E eu queria fazer essa relação aqui e conversar um pouco com vocês. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima.